A Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis ou pelo site da emissora em Rádio Bom Jesus RJ. A questão de hoje é a seguinte: os que militam pelos direitos humanos no Brasil estarão pondo um bem a serviço do mal? A expressão direitos humanos e, sobretudo, qualquer bandeira que se levante em favor deles parece arrastar consigo o que há de mais nobre, de mais apreciável e de mais desejável no exercício da cidadania. Porque nos remete das necessidades básicas que todos têm para a preservação da vida, como o alimento e a segurança, a um patamar mais elevado, no imaginário de qualquer um de nós, que é a dignidade da pessoa. Historicamente, essa pode ser considerada uma aspiração relativamente recente na trajetória da humanidade, porque suas manifestações, exteriorizadas e sistematizadas, nascem na primeira metade do século passado, graças à mulher do presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Anna Eleanor Roosevelt foi uma das mais destacadas ativistas do seu tempo e teve destacada participação nos movimentos em prol da mulher e dos direitos básicos que deveriam ser garantidos a todo ser humano. Apoiou a criação da ONU e nela exerceu por algum tempo a representação diplomática de seu país. E foi durante o seu tempo como embaixadora na Organização das Nações Unidas que presidiu a comissão que elaborou e aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Talvez o que nunca tenha passado pelas cogitações dessa destacada mulher é que várias décadas depois, num grande país da América do Sul, suas concepções sobre os direitos da pessoa humana estariam sendo distorcidas por questões de natureza política e doutrinária para que beneficiassem exatamente a quem não tem o menor respeito pelos direitos humanos dos seus semelhantes. Passados quase 70 anos daquele momento histórico em que as Nações Unidas declararam por ato solene que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e que, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade, a aplicação desse princípio se encontra totalmente desfigurada no Brasil do século XXI. Porque grupos de militância política, partidária e ideológica militam de forma invertida em relação a quem verdadeiramente precisa e merece ter seus direitos como pessoa humana respeitados e garantidos. Pois é sobre isto que conversaremos na manhã desta terça-feira. E para conversar aqui no Ponto Facultativo acerca deste tema, tenho o prazer de receber na bancada de entrevistas da Rádio Bom Jesus um bacharel em Direito que é também oficial da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Ivanildo Jeremias da Silva. Ele é graduado em Direito e pós-graduado em Direito Público, tendo sido também professor das disciplinas Introdução ao Estudo do Direito e Direito Administrativo. Já dividiu esta bancada comigo em ocasiões anteriores, ao tempo em que exercia a função de comandante do destacamento da PM no município capixaba de Apiacá. Mas nessas oportunidades, cuidamos de outros assuntos mais ligados ao seu trabalho como militar. No comando do Show da Manhã, e o parceiro destas manhãs de terça-feira aqui na Rádio Bom Jesus, Alexander Sullivan. Bom dia, meu prezado amigo. Agora, já na reserva remunerada da Polícia Militar e bacharel em Direito, em breve advogando, eu imagino, Ivanildo Jeremias da Silva. É um prazer tê-lo aqui de volta ao Ponto Facultativo. Obrigado por mais esta sua participação no programa. Bom dia, professor Wagner. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bom Jesus. Bom dia também ao amigo Sullivan, que carinhosamente ali está responsável pela produção do programa, né?
e dizer que é um prazer todo meu em estar aqui no programa Ponto Facultativo para discutir assuntos de tamanha relevância para o cotidiano da sociedade. Muito obrigado. Em suas participações anteriores, nessas conversas que rolam na bancada de entrevistas da Rádio Bom Jesus, nós sempre exploramos, como eu acabei de dizer, mais a sua experiência como policial militar do que como conhecedor do direito. Mas hoje, como explicitado também nas palavras iniciais da nossa conversa, vamos cuidar de um tema que alcança os dois lados de uma mesma moeda, o direito e a segurança. Então vamos lá. Vamos começar pelo que poderia ser a conclusão da nossa conversa, meu prezado Ivanildo. Como um estudioso das leis que você é, e levando em consideração a sua alentada experiência como policial militar, qual é a sua percepção acerca dos valores que estão sendo cultivados pelas instituições brasileiras nos dias de hoje? A escola, a justiça, os mecanismos de segurança não parecem estar mais preocupados em proteger os marginais do que em garantir condições adequadas para que os agentes da lei realizem o seu trabalho tal como este deve ser desenvolvido? Professor Wagner, é importante você falar sobre esse assunto, principalmente o que nós temos vivido nos últimos dias e reconhecidamente aí não só pela mídia, mas a sociedade está vendo isso aí, né? O que nós chamamos de inversão de valores. Nós somos defensores dos direitos humanos. Eu entendo que direitos humanos é algo super importante, sobretudo para tutelar e garantir a dignidade da pessoa humana. Mas isso deve ser analisado em conjunto, principalmente quando se refere a dar de fato garantias e devolver e proteger a dignidade da pessoa humana como um todo. Infelizmente, nós temos percebido que há um viés muito grande por parte de algum segmento político que às vezes supervalorizam questões quando elas de fato são apresentadas contra alguém que cometeu um delito, ou seja, contra um marginal, contra alguém que vive à margem da lei. Eu vou interrompê-lo só para poder não perder esse ponto do seu raciocínio. Perfeito. Que é o seguinte: o que me parece, e aí é uma opinião muito pessoal, é que garantir os direitos da pessoa humana, do cidadão comum, de bem, trabalhador, é o objetivo, é o foco principal. Acho que garantir os direitos da pessoa humana, do marginal que agride a sociedade, é acessório. A gente tem que fazer isso na dimensão em que a gente, ou deveria fazer isso até o ponto em que a gente não transforma a realização da justiça numa injustiça. É disso que você está falando? Exatamente. Até quando nós falamos em humano, existe até, na verdade, essa palavra humano é usado, por exemplo, como sinônimo de alguém bondoso, generoso, compreensível, tolerante. Tá? O contrário disso seria o quê? Seria o desumano. O desumano é que é o sujeito que tem falta de humanidade, é o cruel, é o bárbaro. Eu entendo que, nesse caso, o tratamento, de forma nenhuma, poderia ter a mesma contemplação. Não pode ser visto sob a mesma perspectiva, entendeu? Sob pena de premiar aquele sujeito que, por opção, está praticando um crime, e aquele sujeito que é pai de família, que sai para trabalhar, muitas vezes não consegue voltar porque é vítima de violência urbana praticada por um marginal. Quando a gente fala dessas questões, meu amigo, eu não consigo deixar de lembrar, sempre me lembro, toda vez que eu falo sobre essa questão, de uma máxima do Rui Barbosa, em que ele dizia uma coisa que eu acho que se aplica a esse caso também. Ele dizia que a verdadeira igualdade consiste em se tratar desigualmente pessoas que são desiguais. Você não pode querer garantir, vamos dizer assim, os direitos os direitos humanos de alguém que está agredindo a sociedade, violando, que está matando, que está torturando, que está sequestrando, que está maltratando, que está lesando a pessoa de todas as formas, lesando o cidadão. Você não pode querer que esse direito seja garantido com a mesma intensidade daquele que é a vítima desse processo. Sim. Não é isso?
que se danem os militantes. Eu acho que a desigualdade possibilita o tratamento desigual. Perfeito. Entendo também, pegando até mesmo aí um link na sua colocação, professor, é o seguinte, que o indivíduo que cometeu um delito, ou seja, fez mal para a sociedade, ele tem que ter seu direito preservado. Qual o direito que eu entendo de ser preservado dele? O direito, sobretudo, de um julgamento justo. Perfeito? Ampla defesa, contraditório, tranquilo, isso aí sem nenhum problema. Agora, o que passar disso aí seriam benesses que, na verdade, não há nada contribui, nada ajuda ou serve até para poder, na verdade, causar um sentimento de frustração e decepção dentro da sociedade que nós estamos inseridos. Olha aqui uma coisa. Esse processo, quer dizer, de deterioração do conceito de direitos humanos, ou de que os direitos humanos, que direitos humanos devem ser garantidos, esse processo, ele data de algum tempo para cá. Isso não é uma coisa que venha de muito longe, não. Sim. Porque não foi sempre assim. Você consegue identificar nesse processo de degradação dos valores éticos, que a gente está se referindo a essa degradação, motivações de natureza política ou ideológica? Perfeito, a gente percebe isso de forma clara e, a exemplo disso, nós temos vivido ultimamente um caos na segurança pública muito grande em todo o país, tem refletido aí em ações violentas em vários estados e sendo necessário atualmente algum estado até a intervenção das Forças Armadas para tentar, de alguma forma, estabelecer a garantia da lei e da ordem. Isso significa que, na verdade, a inversão desses valores tem sim contribuído de forma significativa para o aumento da criminalidade e da violência. Ou seja, isso tem um viés político-ideológico. Perfeito, viés político-ideológico, porque por trás disso aí existem partidos políticos que levantam bandeiras praticamente, eu não vou falar nem inversão de valores não, professor. É muito mais do que isso, é demolição de valores. Concordo. Demolição, que é muito mais abrangente do que simplesmente inversão. Concordo, e até para ilustrar exatamente o que você está acabando de dizer, eu vou pedir ao Sullivan que jogue para nós aí, para os nossos ouvintes, um trecho de uma entrevista de uma militante radical de esquerda e veja o absurdo, só ouvindo para acreditar, veja o absurdo que esta militante diz e o que ela defende em relação vamos dizer assim, a marginalidade e aos criminosos. Por favor, Sullivan. Gente, é também complicado você dizer eu sou a favor, eu sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, começa a pensar do ponto de vista da inversão. Eu não vou falar em termos do que eu sou a favor. Porque, assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo dentro de um contexto tão injusto? Essa mula esquerdista é a favor do assalto. Isso não é brincadeira, não. Isso é sério. Bom, essa voz que entra por último é da pessoa que preparou esse vídeo e colocou na internet. Perfeito. Ele pegou vários vídeos, vários trechos de declarações de pessoas da militância, vamos dizer assim, radical de esquerda e tal, e colocou, eu não tenho nada contra a esquerda, desde que a esquerda não seja radical. Sim, a pluralidade de partidos é algo interessante. Eu não tenho nada, quero deixar isso claro. Eu não gosto da esquerda radical. Sim, agora, perfeito. Se o sujeito quer ter uma ideologia mais à esquerda, esse não é o problema. Agora, quando chega a esse nível de imbecilidade, como bem disse o cidadão que narra vamos dizer, o vídeo aí, esta mula esquerdista está dizendo que ela é a favor do assalto. Ou seja, quer dizer então que o cidadão de bem que com muito esforço, a dura penas, consegue construir um patrimônio e de repente aquilo ali é levado assim, como se nada tivesse acontecendo, por um sujeito que não fez nada para ninguém. É a ideia dela, mas vamos desenvolver um pouco essa parte. Perfeito. Aqui, você já ouviu algo semelhante a essa estupidez que essa débil mental acabou de pronunciar? Eu sou a favor do assalto. É algo que contraria, o meu caro Evanildo, o próprio instinto de autopreservação de qualquer ser humano.
O próprio instinto de autopreservação. Quer dizer, eu sou a favor do assalto. E mais adiante nós vamos tocar no motivo pelo qual ela é a favor. É porque o capitalismo desperta a pessoa para desejar certas coisas. Então aí a culpa do assalto é do capitalismo. Mas vamos lá. Primeiro, você já tinha ouvido uma coisa tão louca? Alguém defender uma bandeira tão imbecil dessas? Olha, professor, eu já ouvi, por exemplo, alguém defendendo a ideia de que ele praticava crime porque desta forma ele estaria gerando empregos. Ele fala, olha, se não fosse o criminoso, não teria, a polícia não teria trabalho, o juiz não teria trabalho, enfim, são umas ideias assim, malucas que não traz nenhum amparo legal e muito menos faz muito mal para a sociedade, porque na verdade tira do indivíduo a capacidade até mesmo e a motivação de continuar crescendo e trabalhando. Quando ele entende, quando ele ouve, por exemplo, besteiras como essa, de que é a favor do assalto, quer dizer, meu amigo, simplesmente está estimulando a violência contra as pessoas. E justificando. E justificando que o assalto, ele tem uma motivação razoável. É bom lembrar. Ela está dizendo eu imagino, né, do roubo à mão armada à pessoa. Quer dizer, na realidade, roubo até o latrocínio, até o sujeito que ele, depois de levar o que é dos outros, ele mata. Sim, ou seja, qualquer crime que na verdade, até na prática do crime, possa, inclusive, até atentar contra a vida do ser humano, né, que é muito mais grave essa situação. E você mencionou aí o caso do sujeito que disse que ele ajudava, enfim, a gerar emprego para o juiz, para o promotor, para o policial militar, para o delegado e tal. E esse sujeito que disse isso, eu vi essa declaração. Mas ele é um marginal, ele não tem mais nada que dizer. Agora, esta imbecil se pretende ser uma pessoa capaz de defender ideias. Ela se posiciona como formadora de opinião. Formadora de opinião. O que é mais grave, isso é um agravante. Porque se o sujeito é um marginal e diz, sim, não, eu já ouvi também marginal dizer assim, se você for solto daqui, vou roubar de novo, vou matar de novo. Sim. Mas o sujeito é um marginal, ele tá na lama. Agora, esta que se pretende, formadora de opinião, dizer que é a favor do assalto, porque o capitalismo produz essa vontade de possuir o que o cidadão não pode possuir, aí eu venho para o seguinte argumento aqui a ser contestado nesse amontoado de bobagens que essa militante imbecil disse nesse trecho de entrevista, é que existe uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminada pelo capitalismo. Em sua opinião, ela acredita mesmo nisso ou ela está fazendo um tipo para impactar a plateia? Será que ela acredita nisso? Na realidade, ela está usando de argumentos até pesados e sem nenhuma fundamentação para poder impactar plateia, causar admiração, porque na verdade, sem dúvida nenhuma, uma declaração com esse teor, com certeza isso dá repercussão. Então, para o pessoal que quer de alguma forma holofote, isso aí dá uma certa repercussão. E mais do que isso, cria na cabeça de jovens que talvez não teve uma formação adequada e vive à mercê dessas informações distorcidas sobre filosofia de vida, acabam, na verdade, adotando a filosofia que muitas vezes, na prática, já acontece dentro de algumas comunidades, onde o bandido marginal que é idolatrado dentro das comunidades e nunca sequer se preocupou em estudar e trabalhar porque acha que ganhar vida praticando crimes é muito mais fácil. É o camarada que consegue, de repente, uma posição social interessante, ele é admirado dentro da comunidade onde ele vive como herói. Então, esse tipo de valores, professor Vai, que a gente precisa, na verdade, balancear e ver quanto isso pode influenciar negativamente a formação de uma sociedade. Como isso tem refletido no caos e na violência que está instalado no país nos nossos dias. O que eu acho incrível é o seguinte, eu volto à questão anterior, ao problema anterior, ao raciocínio anterior. Se você encontrar uma pessoa que está envolvida, um jovem mesmo, está envolvido com tráfico, ele ganha um dinheiro que ele não tem formação, não tem estudo, não tem nada para trabalhar de forma regular, aí ele diz, não, eu trabalhando no escritório como office boy,
eu vou ganhar muito menos do que eu ganho aqui fazendo entrega de droga e tal, tudo mais. Na cabeça dele, ele está entrando no crime, mas ele acha que materialmente, financeiramente compensa. Ponto. Não estou dizendo que compensa, nem que seja esse o caminho, mas é como a lógica dele vai por aí. Sim. Agora, você pegar uma pessoa que se pretenda, como você mesmo disse, formadora de opinião para defender essa ideia, é uma coisa muito mais grave. Sim. É uma coisa muito mais grave porque ela pode estar colocando na cabeça de pessoas que talvez nunca tenham assaltado, que o assalto não tem nada demais. Você pode assaltar, eu quero aquele celular seu ali. Até uma justificativa social e política para um ato tão vexatório. Claro. Desse, né? Se eu fosse um advogado de um ladrão, que eu não sou, obviamente, nunca advoguei para assaltante, nem para traficante, nem coisa nenhuma, mas se eu fosse, eu ia guardar essa declaração dela para usar num julgamento qualquer. Eu disse, olha, tem inclusive especialistas que defendem essa tese e tal, botava isso lá. Agora, olha aqui uma coisa. Se essa argumentação valesse como justificativa, né, então a gente teria como justificar pela mesma lógica um crime como estupro, por exemplo. Porque olha a lógica dela. A lógica dela é o seguinte: eu não tenho uma coisa que eu preciso ou eu quero, e aí eu vou lá e assalto porque eu estou contaminado pelo capitalismo. Agora vamos aplicar isso ao crime de estupro. A mídia vive sensualizando as mulheres, a gente sabe disso, o marketing faz isso, a propaganda faz isso. Eu vejo aquela mulher linda, maravilhosa na televisão, uma mulher atraente, né? E eu não tenho condição de ter uma mulher daquela, mas eu vejo uma mulher como aquela na rua, eu estou contaminado pela mídia capitalista, eu tenho o direito de ir lá estuprá-la também. A lógica dela permite, vamos dizer assim, permite estender esse raciocínio. Eu não estou dizendo que seja assim, estou dizendo, mas a se aplicar esta lógica dela, o estupro estaria justificado também. Por analogia, a gente entende que poderia se aplicar esse raciocínio dela nesse contexto. Aliás, já foi amplamente discutida essa situação envolvendo o estupro, onde por diversas vezes tentam de alguma forma responsabilizar a vítima. Ela, como ela deve dar causa, ela deu causa a essa situação. Agora, pergunta para esta imbecil se ela apoia o estupro das mulheres. Não vai apoiar. Ela não vai apoiar. A lógica dela é uma lógica canhestra, é uma lógica, vamos dizer, canhota, torta, porque ela não pega o mesmo raciocínio, a mesma lógica, entre aspas, porque isso não é lógica porcaria nenhuma, e aplica, por exemplo, aos crimes sexuais. Ela não vai aplicar, ela como mulher não vai querer aplicar. Absolutamente. Aliás, entendeu? Ela está defendendo um ponto de vista aqui que pode sim influenciar pessoas, até da sociedade, inclusive nas universidades, tá? Porque, lamentavelmente, a gente percebe que nas discussões universitárias também surge esses argumentos aí, e até de certa forma, ancorados, principalmente em lideranças políticas de extrema esquerda. Porque usam isso como filosofia, né? Tenta atribuir... A desestruturação moral da sociedade é uma das estratégias de dominação, vamos dizer assim, das doutrinas à esquerda. Sim. Não é isso? Isso não sou eu que estou dizendo, não. Você pega Lenin, você pega Marx, você vai ler justificativas para isso. Desestrutura a sociedade, desestrutura a família e você domina mais facilmente. Perfeito, porque aí torna-se o quê? A sociedade vulnerável. A sociedade vulnerável, ela fica à mercê de qualquer coisa que pareça ser uma solução prática e emergente para um determinado problema. Tá certo. Olha aqui, diante desse besterol todo aí, meu prezado, eu lhe pergunto duas coisas que tanto o seu conhecimento em criminologia, como bacharel em direito, quanto a sua alentada experiência como policial, lhe possibilitam responder. A primeira coisa que eu lhe pergunto é: se o assalto tem causa e justificativa no capitalismo, filhos de capitalistas criados em berço de ouro e que levam vida de príncipes nunca cometem crime de assalto. A sua experiência lhe diz que só filho de pobre é que comete assalto? Absolutamente. Na prática a gente percebe, eu trabalhei durante 30 anos na Corporação Polícia Militar. Hoje estou na reserva remunerada, sou oficial, tenente na reserva remunerada. E durante esse período em que eu trabalhei na Corporação Polícia Militar, nós tivemos a experiência
e viver na prática vários casos envolvendo principalmente crime contra o patrimônio, que envolve furto, roubo e uma série de outros crimes. E em muitos desses casos não estava ali só o camarada pé de chinelo, não. Existiam pessoas até de classe A. Classe A, de alta sociedade, envolvidas nesse tipo de ilícito penal. O que demonstra claramente que o crime contra o fator social, ele não está diretamente ligado à condição social do agente. Ou limitado à condição. Ou limitado a isso aí. Não está limitado a isso aí, é muito mais amplo. Então essa argumentação dela cai por terra, porque a prática, e foi por isso que eu lhe perguntei, você tem o conhecimento prático disso, a prática diz que isso é besteira. Que o filho do cara rico, de classe A, também se mete em assalto por outras razões. Sim. Né? Então, o argumento dela cai por terra aqui. Não é? E uma segunda coisa que eu também quero lhe perguntar para a gente fechar esse bloco é: se o capitalismo, que é o que ela quer dizer aí com a declaração louca que ela fez, se o capitalismo corrompe o indivíduo porque instiga nele a vontade de possuir bens materiais que ele não possui, é a lógica dela. Nos países sob regime socialista ou comunista, não ocorrem crimes contra o patrimônio. O pior é que, contrapondo esse entendimento, ocorre também. E muito. E muito, até porque, professor Wagner, eu já falei isso aqui, o crime, enquanto fator social, ele está ligado está ligado diretamente à sociedade. Enquanto existir sociedade, pode existir crime, entendeu? E a gente entende que não existe como extirpar o crime da sociedade. Agora, o que nós entendemos ser possível, elemento de controle. E voltando aqui à questão dessa lógica imbecil que ela mesma posicionou ali, dizendo sobre a questão do pobre que pratica o roubo, porque vê coisas que ele não pode ter. Ele não pode, cai por terra esse argumento até tolo e imbecil. A gente percebe que em países comunistas, países capitalistas, também ocorrem crime contra o patrimônio, sobretudo roubos, furtos. E lhe digo mais, acrescento isso, eu sei que o amigo sabe, porque estudou isso na criminologia, mas vou dizer para os nossos ouvintes que nunca ouviram nada sobre isso. Perfeito. São países normalmente que têm um sistema de penalização duríssimo contra esses criminosos. A China, ela por corrupção, ela executa um criminoso. Por corrupção, ela não é mandar para a cadeia, não. A China manda matar o cara. No tempo da União Soviética, enquanto, vamos dizer assim, bloco comunista, os crimes dessa natureza eram punidos de uma forma extremamente severa. Quer dizer, não tem contemplação nos países até porque socialistas ou comunistas. A principal motivação seria a chamada, o cara servir de exemplo, né, para a sociedade. A ideia é essa. Para que outras pessoas da sociedade de alguma forma, não tivessem nenhuma motivação a repetir ou praticar delitos semelhantes. A ideia é essa. E mais, em Cuba, depois da Revolução Cubana, muita gente foi para o paredão e foi fuzilado por julgamento sumário. E, aliás, o grande ídolo da Revolução Cubana, Che Guevara, defendia essa execução sumária de ladrões, corruptos e tudo mais. Muita gente foi pro paredão e foi executado. Não tinha esse negócio de o capitalismo tá corrompendo eles, não tinha nada disso, não. O cara é ladrão, ele é marginal, ele é bandido, ele vai ser executado. Sim. Não tem essa contemplação e nem lá eles estão isentos, nesses países, estão isentos dessa natureza de delito. Tá certo? Exatamente, professor. É o que nós pensamos também sobre esse assunto. Tudo bem. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida para continuar a nossa conversa. Já, já. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo. Nesta edição, estamos recebendo na bancada de entrevistas da Rádio Bom Jesus o bacharel
e hoje oficial da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Tenente Ivanildo Jeremias da Silva, que também é pós-graduado em Direito Público, e com ele estamos conversando sobre algo que tem sido causa de muitas polêmicas no Brasil. A militância pelos direitos humanos tem defendido o emprego de um bem a serviço do mal. Eu gostaria agora, meu prezado Tenente Ivanildo, que nós chamássemos um segundo áudio, porque nós vamos tratar do seguinte: nós vamos evidenciar como esses grupos de militância pró-direitos humanos, movidos por razões de natureza política e ideológica, têm conseguido algemar os agentes da lei e da ordem, impossibilitando que esses agentes realizem como deveriam realizar o seu trabalho. Eles estão travando a realização do trabalho dos agentes da lei. Vamos para o segundo áudio, meu amigo Sullivan. Aconteceu neste posto de gasolina. A polícia militar foi acionada porque 2 homens em atitude suspeita estavam dentro do posto. Logo que a polícia chegou, os 2 homens subiram em cima de uma moto e pegaram esta estrada que leva em direção à cidade de Rio Casca. Num determinado momento da fuga, o sargento da polícia militar viu que um dos suspeitos sacou de uma arma. Neste momento, o sargento efetuou 2 disparos. Um dos disparos pegou na perna de um deles. Logo em seguida, a polícia conseguiu fazer a prisão dos suspeitos e eles foram encaminhados à delegacia de polícia civil. Foram ouvidos e liberados pela delegada de plantão. No dia seguinte, os mesmos suspeitos, acompanhados de mais 2 pessoas, voltaram ao posto de gasolina para tentar novamente efetuar o assalto. Contudo, a polícia militar mais uma vez conseguiu prender os suspeitos e eles foram novamente encaminhados para a delegacia de polícia civil e mais uma vez foram liberados. O sargento que efetuou os disparos contra os 2 suspeitos, este ficou detido durante um dia e agora vai responder pelo processo de lesão corporal. Todas essas informações constam no boletim de ocorrência. O sargento da PM, Luciano Rodrigues, teve a liberdade provisória concedida na tarde de ontem, 2 de dezembro, pelo juiz da 2ª Auditoria da Justiça Militar e irá responder ao processo em liberdade. No momento da abordagem, os suspeitos foram detidos com um revólver calibre 38, que segundo a polícia estava com numeração raspada, munições, um tablete pequeno de maconha, dinheiro e 2 celulares. Olha aqui, só para mencionar, essa repórter que faz a reportagem é a Clarissa Guimarães, do Jornal Educar, de Minas Gerais, de uma emissora de Minas Gerais. Agora, olha que coisa mais absurda. 2 vezes prisão em flagrante, ou seja, reincidência da prisão. Foi apanhado e preso por um delito. Tentativa de roubo. Foi conduzido, foi liberado. No segundo, reincidiu, a mesma coisa. Aí, na troca de tiros, porque sempre há aquela presunção por parte dessas pessoas que são defensoras dos direitos humanos de bandidos, que a polícia atirou sem nenhuma razão. Ela atirou porque queria atirar, porque queria atingir. Aí, feriu a perna de um deles. 2 tiros. O cara disparou, o sargento disparou 2 tiros. Ficou preso um dia e foi liberado porque a auditoria militar deixou ele responder em liberdade. Quer dizer, os bandidos foram soltos, vão fazer de novo, se é que já não fizeram. Então é o seguinte, parece que essa dinâmica vem se tornando cada vez mais comum, esse tipo de situação nas ocorrências policiais. Sempre que numa ação policial dispara sua arma ou tem que conter o marginal com o emprego da força física, ele acaba respondendo a um inquérito e pode ficar detido, e muito frequentemente os marginais são soltos para responderem pelo delito em liberdade. Em razão do que, meu caro Tenente Ivanildo, eu vou lhe perguntar o seguinte: em sua opinião, isso tem feito arrefecer o ânimo dos policiais militares para conter determinadas ações criminosas? Quer dizer, isso é desestimulante, ou desestimulador, melhor dizendo, para que os policiais cumpram o seu papel? De fato, professor Wagner, a gente percebe de forma muito clara que, até mesmo nos bastidores, existe um consenso entre os policiais de que a impressão que se tem de estar enxugando gelo e que muitas vezes casos como esse de confronto direto
onde o policial arrisca a própria vida para defender a sociedade, acaba sendo responsabilizado por aquela atitude. Não estamos querendo dizer com isso que o policial deve ter um salvo-conduto para sair matando por aí. Não é nada disso não, pelo contrário. Está claro. Está claro. O que nós estamos propondo nesse momento é falar sobre essa retaguarda jurídica. Até porque a própria lei já define. No artigo 25 do nosso Código Penal, já traz de forma clara a questão da legítima defesa. Então a legítima defesa, ela não significa que seja só própria, não. A legítima defesa pode ser própria e pode ser também de terceiros. Então a própria norma jurídica vai tratar desse assunto como uma das excludentes de criminalidade, que é a legítima defesa. E ao perceber que ele, um atendimento de uma ocorrência, onde o indivíduo sacou de uma arma, ora bolas, esse indivíduo precisa atirar primeiro para o policial fazer o revide para ficar caracterizado legítima defesa? É isso aí, professor Wagner, que tem sido muitas vezes causa de muitos problemas envolvendo policiais nessa ordem, porque ele vê o indivíduo com a arma na mão, em condições de disparo, pronto para atirar, e ele, por habilidade, acaba atirando primeiro. Olha que o policial atirou na perna do indivíduo. Ele tinha condição perfeitamente de até matar esse indivíduo, mas fez o quê? Cumpriu a lei. Deu um tiro na perna, tão logo o sujeito lá, a meu ver, deve ter se rendido, né? Ou pelo menos ali aquele ânimo foi acalmado naquele momento. O policial teve domínio da situação, apresentou o indivíduo preso, apresentou ele para ser autuado em delegacia, que é o procedimento normal. E para qual foi sua surpresa, o indivíduo sai pela porta da frente e o policial que sai, de fato, respondendo a um processo criminal por lesão corporal. Deixa eu fazer aqui algumas considerações sobre o que você acaba de dizer. Em primeiro lugar, eu tenho um amigo que é policial militar no estado do Rio de Janeiro. Esse rapaz foi meu aluno no curso de informática, depois ele foi meu técnico de informática e depois ele entrou para a polícia militar e aí eu fui padrinho de casamento dele. Portanto, é uma pessoa que eu conheço bem de perto, uma pessoa de uma índole maravilhosa, uma pessoa ligada a uma religião e tal. Pois bem, um dia em perseguição a um bandido, ele e mais o parceiro dele, eles saíram em perseguição e chegaram num beco sem saída, tinha um tipo de uma grade, enfim, era como uma grade. E o marginal tentou pular a grade para continuar a fuga, mas não conseguiu pular, era muito alto. E aí ele, segurando a arma, esse rapaz, esse meu amigo, ele apontou para o cara e disse, levante os braços, então, enfim, deu a ordem de prisão. O sujeito estava agachado no chão, porque ele bateu e caiu. Ele estava agachado no chão. Quando ele se virou, o bandido, ele já se virou atirando no cara. Ele já se virou atirando. Ele disse, aqui tem um negócio, perdeu, né? Não tem esse negócio de perdeu? Sim. Ele disse, perdeu e disparou. Para a sorte do meu amigo, a bala entrou aqui um pouco depois do pulso e saiu riscando o braço dele aqui. Em algumas partes entrou um pouco, mas saiu pelo cotovelo. Ele foi atendido, mas eles tinham os comunicados, já vinham um reforço e o cara foi preso. Muito bem. Imagine se esse rapaz tivesse mandado bala nesse bandido, se esse policial tivesse mandado bala, ele ia responder ao inquérito e o sujeito ia matando ele. Não matou porque errou o tiro. Não matou porque errou o tiro. Pois bem, isso vem acontecendo e eu lhe digo mais. Acho que, de certa forma, essa é uma questão de ponto de vista pessoal e você, como policial, como oficial da reserva, não precisa comentar se não quiser, mas se quiser, fique à vontade. Acho que o próprio comando da polícia tem sido um pouco, das polícias, né? Tem sido um pouco tíbio, um pouco tímido em tomar a defesa dos seus policiais. Porque é o seguinte, primeiro prende, depois vamos verificar se o sujeito tem culpa ou não tem. O que não vai acontecer com polícias e policiais de outros países do mundo. O cara primeiro dá o apoio ao policial. Agora, constatado que houve um excesso, o policial vai responder por isso, tem que responder. Agora, na verdade, quer dizer, quem liberou
no caso que nós ouvimos agora, pelo áudio, quem liberou foi a auditoria militar, mas um dia depois o rapaz ainda passou um dia preso. Quer dizer, aquilo eu, como juiz, auditor ou auditor militar, eu teria mandado liberar ele na mesma hora. Teria mandado, porque não tinha dúvida, o cara esses marginais já haviam sido presos no dia anterior e repetiram a tentativa de assalto. Dispararam contra os policiais e o policial reagiu. Aí eu ia deixar ele dormir uma noite na cadeia, não ia, na cela, não ia mesmo. Não ia mesmo. Ele lá onde eles ficam recolhidos, não sei exatamente onde foi, não foi na delegacia de polícia, claro. Foi numa instalação militar, policial militar. Mas eu teria mandado liberar ele na hora, no mesmo dia. Não teria esperado para o dia seguinte, não. Acho que o comando das polícias tem tomado pouco a defesa dos policiais quando eles agem na conformidade do que devem agir. Não estou aqui fazendo publicidade da polícia, não estou tomando defesa de polícia, é que eu vejo que a marginalidade cresce com essa certeza de que o policial vai se encrencar. Se fizer alguma coisa de mais efetivo, vai se encrencar. Na verdade, esses casos dependem muito de análise casuística, caso a caso, mas pelo que nos foi apresentado aqui, também entendo preencher todos os requisitos legais da legítima defesa, muito exposto lá no nosso ordenamento jurídico, sobretudo no artigo 25 do nosso Código Penal. Vai falar o seguinte, que entende-se em legítima defesa que, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então a própria legislação é muito clara. O que está acontecendo nos últimos dias é que em muitas situações nós temos percebido que existe uma comoção social provocada pela grande mídia em querer vitimizar o bandido. Com certeza. E aí acaba influenciando o quê? Influenciando de forma negativa até um julgamento em relação à ação policial. Agora, se lhe serve de consolo, ou se serve de consolo aos policiais, eu gostaria de lembrar que esse posicionamento, essa maneira de tratar a questão, não afeta só os policiais, não. O civil que se defende, sim, ele também vai ter problema. Eu vou rapidamente lembrar dois casos. Um de um comerciante que tinha um porte, uma autorização para ter arma no estabelecimento dele, que foi assaltado, conseguiu reagir e deu um tiro no assaltante. Ele foi imediatamente preso. O segundo caso é de um senhor de 75 anos, agora por esses dias. 75 anos, estava no estabelecimento do filho. Quando os assaltantes chegaram, ele entrou em luta corporal com um assaltante armado, tomou, não sei se por sorte ou porque ele tinha algum treinamento, alguma habilidade, alguma expertise nessa área, ele tomou a arma do bandido e deu um tiro no bandido. Perfeito. Foi preso o senhor com 75 anos e o policial, vamos dizer, e o bandido foi levado para um hospital e liberado. E aí o que acontece para completar essa história maluca toda? Tem um bandido que é de uma padaria, ele atacou uma padaria, ele assaltou uma padaria, o dono da padaria entrou em luta corporal com ele, deu muito soco nele e tomou a arma dele. O advogado dele entrou com ação de indenização por danos morais, porque disse que foi humilhante para o cliente dele apanhar na frente de todo mundo. São os absurdos que a gente observa no dia a dia, o professor Wagner, que tem causado essa estranheza e tem contribuído diretamente para a demolição de valores em nossa sociedade. Professor Wagner, é só para poder completar o nosso raciocínio ainda sobre direitos humanos. O que é mais grave, aconteceu recentemente. Houve, na verdade, no presídio em Pedrinhas, lá no estado do Maranhão, e também no Amazonas. Lá, houve confronto entre facções criminosas que estavam cumprindo pena naqueles sistemas penitenciários. E um em Roraima também. Sem dizer que algumas pessoas que estavam ali cumprindo pena, em razão desse confronto, acabaram vindo a óbito. Pasme, um grupo ligado a direitos humanos protocolizou uma ação judicial exigindo que o Estado indenizasse cada uma daquelas vítimas.
ou a família das vítimas, por entender que se o preso cumprindo pena no sistema penitenciário morreu, a segurança do Estado falhou. O que me chama a atenção é que este mesmo grupo que defende direitos humanos para preso também não procura as vítimas ou a família das vítimas, do trabalhador que sai de manhã para trabalhar e às vezes é o único provedor da família e morre de forma violenta por um marginal, por um bandido. Não vejo ninguém brigando, a segurança pública falhou ao ponto do indivíduo sair para trabalhar, foi assassinado brutalmente. Ele não é indenizado por isso. Não vai indenizar a família desse indivíduo. Então, o que nós estamos falando, professor Wagner, é inversão de valores. Algo que é muito mais, de repente, abrangente do que a discussão que estamos falando aqui nesse momento. Algo que, de certa forma, tem trazido muitas preocupações e, no meu entendimento, não é o único, mas é um dos fatores que tem contribuído diretamente para a causa da violência no nosso país. Vamos partir do básico, do elementar. Não é possível você inibir a ação criminosa, notadamente do crime organizado e do criminoso armado, porque o sujeito que é estelionatário, ele também é criminoso, mas ele não está com arma. Estou falando dos crimes violentos. Não é possível inibir com flores e beijos. De forma nenhuma. Você tem que mandar bala no vagabundo, não tem jeito. Se não tem outra alternativa, você não consegue prendê-lo e que é preciso usar força, e seja preciso usar força física ou até um disparo contra o marginal, que se dispare. O que não é possível é dizer, opa, não vamos atingir os direitos humanos dele aqui, e aí isso não é possível. Agora, só para confrontar com o que nós estamos dizendo, a maneira como as instituições, e eu vou lhe dizer aqui de moto próprio, de entendimento pessoal, não são apenas grupos de direitos humanos formados, organizados, vamos dizer assim, aqui e ali, que estão, vamos dizer assim, contaminados por essa ideologia de que tem que se proteger e dar direitos ao marginal, mas não tem que se proteger o resto da sociedade. A OAB, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, faz isso de maneira vergonhosa, porque eu já vi um estuprador, um cara que estuprou uma menina de 14 anos, que matou a menina e filmou tudo para mostrar aos amigos. Ao ser preso, correu para lá uma comissão da OAB dizendo, você se acalme, vai sair tudo bem, você está querendo um pouco de água. Eu achei aquilo um desacato à categoria dos advogados. Agora, o presidente da OAB é um militante petista, hoje deputado, que é aquele, o Adi Damus. Quer dizer, existe essa infiltração dentro da OAB, existe no Ministério Público, existe vamos dizer assim, nas corporações a nível de governo, existe nas universidades. Esse pessoal todo acha que os direitos humanos a serem preservados são os direitos humanos do bandido, do marginal. Eu queria, só para efeito de comparação, que a gente ouvisse o terceiro áudio que eu trouxe hoje, que é um áudio que mostra de que maneira nos Estados Unidos, por exemplo, mas isso não é só nos Estados Unidos, de que maneira essa questão de direitos humanos de bandido é tratada por lá. Por favor, meu amigo Sullivan. Policial que não reagiu no massacre da Flórida pede demissão nos Estados Unidos. O policial armado encarregado da segurança na escola da Flórida, onde 17 estudantes foram mortos a tiros, pediu demissão após receber uma suspensão. O chefe de polícia do distrito afirmou que tomou a decisão de suspender Scott Peterson depois que uma investigação interna mostrou que ele não entrou no prédio para confrontar o assassino durante o atentado. O policial Scott Peterson estava de plantão naquele dia 14 de fevereiro e era o único agente de segurança presente na escola. Nicolas Cruz, de 19 anos, foi preso e acusado por 17 homicídios premeditados. Em entrevista, o chefe de polícia do distrito, Scott Israel, afirmou: "O que eu vi foi um policial chegar ao lado oeste do prédio 12, assumir uma posição e ele nunca entrou no prédio."
Israel afirmou que o ataque na cidade de Parkland durou cerca de 6 minutos e que Peterson chegou ao prédio cerca de 90 segundos depois dos primeiros disparos e então, inexplicavelmente, ficou do lado de fora por pelo menos 4 minutos. Questionado pela imprensa sobre qual atitude o policial deveria ter tido, o chefe de polícia foi enfático. Deveria ter entrado, abordado o assassino e o matado. Nos Estados Unidos, o policial Scott Peterson teria sido punido por não agir como deveria. Aqui no Brasil, infelizmente, os nossos policiais estão sendo punidos por cumprir o seu dever. De Belo Horizonte, Fernanda Salles para o Terça Livre. Nos Estados Unidos, o policial foi punido porque não matou o bandido. Porque o chefe de polícia, o que ele deveria ter feito? Devia ter entrado, encarado o bandido e matado ele. Sim, foi muito incisivo. Entrado e matado. Ele não disse, deveria ter rendido nem coisa nenhuma, porque o cara tá com a arma de repetição na mão. Sim. Né? Atirando para todo lado, matando um monte de gente. Sim. Você entra e mata, você abate. Está presente o pressuposto, uma injusta agressão está acontecendo, atual. E não tem como parar um cara desse com a arma de repetição na mão, com a arma de alto poder ofensivo. Sim, ele pode fazer potencialmente várias vítimas. Pois é, então você tem que abater para ele interromper a ação dele. Sim. Não é isso? Agora, tem mais um caso aqui que é conhecido, portanto... eu não preciso de nenhum depoimento aqui, porque isso saiu na mídia toda, que o Barack Obama, quando ele era presidente, ele condecorou um policial, condecorou um policial que num episódio desses, o policial entrou e matou o bandido. Ele foi para a Casa Branca ser condecorado. Agora aqui no Brasil o cara toma uma cadeia, e depois vai se explicar, dizer, não, o cara estava atirando contra mim, eu não tinha jeito, dei voz de prisão, ele estava atirando em outra pessoa. Então é o seguinte, no Brasil o policial é preso por agir, nos Estados Unidos ele é demitido por não agir. Não é isso? É exatamente o que nós percebemos aí, né? Que são, na verdade, esses valores que devem, no meu entendimento, que devem ser muito bem interpretados e entendidos, sobretudo no cumprimento da lei. Né? Nós já temos legislação que dá um amparo, que é a legítima defesa que eu mencionei várias vezes aqui. O que precisa é dar efetividade àquilo que nós chamamos de excludente de criminalidade, que já tem uma previsão legal para isso. Mas o que está faltando, talvez, é uma perfeita interpretação em consonância com a realidade dos fatos. Tem uma promotora do Paraná que deu uma declaração um dia desse aí, também arrepiante. Ela disse, bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido vivo e com seus direitos humanos preservados. Isso do MP, cara. Sim. Do MP, que deve ser o fiscal da lei. Bandido bom é bandido vivo e com seus direitos humanos preservados. Então olha aqui uma coisa, de vez em quando nos Estados Unidos surgem queixas acerca de violência policial e abuso de autoridade. Acontece por lá, sim, como acontece por aqui, né? Agora, a diferença é que nos Estados Unidos, as ações da polícia norte-americana, assim como as ações da polícia japonesa, chinesa, canadense, né? Elas encontram um respaldo por parte das autoridades, né? E quanto a isso, eu quero lhe fazer as seguintes perguntas. Só para lembrar de polícia chinesa, um dia desse circulou pela internet, eu até repercuti, um cidadão sequestrou uma moça num assalto, tal, fez um sequestro, encostou-se num paredão, num átrio, assim, uns arcos. Ele se encostou e aí, focalizado de longe, você via que atrás, assim, tinha um policial e desceu pendurado de cabeça para baixo pelo paredão. O bandido está aqui, encostado no muro com a refém na frente dele. Desceu escorregando, preso por uma corda, um policial que deveria ser um atirador de elite, sim, né? E ele foi escorregando, feito um ninja, cara. Quando chegou assim a coisa de meio metro da cabeça do sequestrador, ele apontou a arma e disparou, o cara caiu. Imediatamente correram 3 policiais, o que estava do lado do paredão, e 2 que vieram da frente e ampararam a moça, a refém, não chegou, acho que ela desmaiou, ela não chegou nem a cair. Eles correram e seguraram, e o bandido ficou lá sangrando, morto, tá?
O cara desceu numa corda e foi direto para matar. Ele não foi lá para dar voz de prisão a ninguém, porque senão acontece, meu amigo, o que aconteceu no 147, naquele ônibus. Passaram um dia negociando, tiveram diversas oportunidades. Eu ouvi até uma declaração de um oficial da polícia. Tive com ele diversas vezes na mira. Bastava disparar que ele abatia ele dentro do ônibus. Mas não tinha ordem. E tem aquele caso de São Paulo, que a polícia militar passou 5 dias negociando com um vagabundo, um tal de Lindenberg, que sequestrou a namorada, a menina que não queria mais namorar com ele, porque ele visivelmente já tinha percebido que ele era um maluco. E uma amiga dela que foi lá para dentro, a polícia ficou 5 dias negociando. Sabe o que eu ouvi? E no final, quando a polícia resolveu invadir, e a polícia teve diversas oportunidades de abater ele da janela. Os caras botavam ali um atirador daqueles de elite, como é que se chama? Sniper. Um sniper, colocava um sniper ali, o cara tava com ele na mira, bastava disparar por cima dela, acertava a testa dele, que ele tava com a cabeça na janela também. Pois bem, eu ouvi um depoimento a respeito desse caso de um especialista da SWAT norte-americana. Ele disse: nós só negociamos com o sequestrador no máximo de 24 horas. Depois disso, ele morre. O cara ficou 5 dias. Quero água, quero sanduíche. E com a televisão ligada, assistindo o que a polícia estava fazendo. Entendeu? Era o medo da polícia de invadir e de alguém se ferir ou deles matarem um bandido. Por quê? Porque lá não existe esse tipo de respaldo. Não existe esse tipo de respaldo. Agora, aqui é o seguinte, as perguntas que eu vou lhe fazer. Qual dessas causas, principalmente, deve-se o desprestígio das forças policiais que vimos assistindo ocorrer de forma crescente no Brasil? Vou lhe dar as hipóteses. A memória da repressão ocorrida no período da ditadura, da qual as polícias militares participaram ativamente como forças auxiliares das Forças Armadas. Isso é uma coisa que maculou muito a imagem das polícias militares. Aos excessos praticados por maus policiais, que, embora não sendo a maioria, acabam maculando a imagem da corporação, ao enfraquecimento do prestígio da corporação pela ação de grupos de militância política que tentam qualificar toda e qualquer ação dos PMs como excessiva e ofensiva aos direitos humanos dos bandidos, ou a uma ação intencional de determinados governos que têm como objetivo a desmobilização das polícias militares estaduais. Qual dessas hipóteses lhe parece que leva a esse estado de coisas que nós temos, com as polícias, praticamente os policiais manietados, algemados, sem poderem agir ou com medo de agir? O que disso aí é que pode ser a causa disso? Na verdade, professor, não existe uma única causa, né? São várias as causas que podem ser determinantes. E eu costumo dizer, ou acrescentar a essas posições aqui, eu posso acrescentar ainda... Essas hipóteses aí? Essas hipóteses aqui, eu posso acrescentar ainda o atual cenário político que estamos vivendo. Isso também ajuda a influenciar. A própria legislação que precisa ser reformulada, alguns conceitos da sociedade precisam ser revistos, porque na realidade nós estamos vivendo numa época onde tudo está sendo relativizado, onde a criança desde pequena já não é ensinada a respeitar normas, respeitar leis. Então, com isso... O que também está causando um descalabro na educação, né? Sim, e consequentemente isso vai influenciar, obviamente, no aumento da violência e da criminalidade. E vai enfraquecer cada vez mais os órgãos estatais. Porque você percebe claramente de que esse princípio básico em que nós dizemos que o meu direito termina onde começa o do vizinho, isso está fora de moda. Então as pessoas aprendem o seguinte: eu posso tudo, não tem limites, não há regras para que eu possa respeitar. E isso muitas vezes, as ações do Estado, representado pela polícia, muitas vezes tem sido deturpado. Eu estou enjoado, estou cansado de ouvir muitas vezes pessoas da sociedade, eu vou falar da sociedade bonjesuense mesmo aqui,
criticando muitas vezes ações da Polícia Militar quando está fazendo operações de trânsito. Aí ele esquece que é através de operações de trânsito que veículos roubados são recuperados. Ele esquece que muitas vezes o sujeito que está no trânsito ali, completamente embriagado, pode ser potencialmente atropelar e matar uma pessoa e fazer vítimas no trânsito. Então, se não fosse a fiscalização... Minuto. Eu não entendo como é que em centenas de casos de motoristas flagrados, presos em flagrante, matando, atropelando, matando, ferindo... pessoas, por conta da sua embriaguez, não ficam na cadeia. Ninguém fica na cadeia. É crime e não fica na cadeia. Pois é, porque na verdade, ô professor, existe... Você também, como da área operador de direito, advogado, sabe perfeitamente, a própria legislação ainda não se consolidou nesse aspecto. Então existe hoje muito entendimentos, até de instâncias superiores, em relação ao crime de embriaguez ao volante. Então isso acaba, na verdade, por causar, por possibilitar vários recursos nos tribunais e, consequentemente, gera aquela sensação de impunidade no final, né? Uhum. Meu amigo, nós estamos nos aproximando do final, mas eu quero rapidamente lhe fazer duas perguntas que fecham o propósito dessa nossa conversa de hoje. A primeira é o seguinte: você acha que a maioria desses grupos que vivem aí sacudindo bandeiras de direitos humanos, existe neles mais militância política e ideológica do que militância humanista? Quer dizer, na verdade não estão defendendo nada pela preocupação humanista, mas estão defendendo por uma preocupação ideológica, um propósito ideológico? Sim, eu posso afirmar com categoria que não é uma preocupação com o ser humano aí. A preocupação é simplesmente ideológica, política, partidária, por defenderem questões ideológicas de extrema esquerda, sobretudo para promover e provocar a barbárie, a desconstrução da questão do Estado. Então isso é algo muito sério. E outra coisa, professor, quando nós vemos esse relato de policiais desmotivados, policiais sendo tombados, isso é um cúmulo do absurdo que a sociedade está testemunhando. Só no ano passado, fiz questão de anotar aqui, no ano de 2017, foram 134 policiais mortos no estado do Rio de Janeiro. 294 policiais baleados. Desse total, 134 policiais mortos no Rio de Janeiro. Nós entendemos que a polícia ainda é a última barreira entre o bem e o mal. Se os policiais estão tombando, a sociedade pode abrir o olho que a coisa está caminhando por uma situação extremamente perigosa. E a própria intervenção na segurança pública no estado do Rio de Janeiro já é um exemplo disso. De que a coisa está caminhando por uma situação incontrolável. Incontrolável. Isso tudo porque nós temos aí hoje policiais morrendo. Se o policial, que ele é a última fronteira entre o bem e o mal, está morrendo, está tombando, quanto mais a sociedade. Para não parecer que nós estamos fazendo proselitismo, o policial é a última barreira entre o bem e o mal, os bons policiais. Sim, sim. Porque tem uma banda podre também que está envolvida com crime, tal. Mas os bons policiais são a barreira entre o bem e o mal. E aí acontece o seguinte, meu amigo. Na verdade, existe... Isso é um entendimento mais ou menos, é uma coisa mais ou menos clara para mim e para muita gente. As polícias militares, elas não estão, assim, sendo, de certa forma, desmontadas, desqualificadas por acaso. Há um propósito, e há inclusive projeto da esquerda tramitando para desarmar a polícia ou para desmilitarizar as polícias. Existem tentativas de fazer isso. Qual é o interesse que alguém pode ter em desmobilizar a polícia? É o mesmo interesse, no meu modo de entender, que alguém pode ter em desarmar totalmente a população. Você deve regrar a possibilidade de uso de armamento, você deve exigir adestramento para isso, você deve negar permissão para quem não tem, você deve separar a ideia de porte de arma da ideia de ter o direito de ter uma arma em seu domicílio, em sua casa. Agora, você tirar totalmente, saber, o bandido sabe que você não tem como se defender.
A mesma coisa é a polícia. Qual o propósito de se desmilitarizar a polícia ou de se desarmar a polícia, como já foi proposto? É um propósito que está a reboque de um projeto maior de desestruturação da sociedade. Sim, com certeza vai estabelecer-se o quê? O estado de barbárie. O que a gente percebe, porque na verdade não existe mais elemento de controle. Quando começa a dizimar a polícia, ou até mesmo de alguma forma impedir as ações da polícia militar, sobretudo na questão do controle da criminalidade, nós voltamos a estado de barbárie. Então a coisa tende a ficar muito complicada e com isso, quem mais vai perder com isso? A sociedade de bem as pessoas de bem da sociedade. As pessoas de bem da sociedade, porque a gente percebe claramente com isso aí que o indivíduo hoje ele acaba ficando isolado e preso em suas residências, às vezes fechado com grades de metal, porque ele não pode mais ter a sua liberdade, o seu direito de ir e vir sendo exercido, porque de todas as formas ele pode ser violado aí ou violentado por uma ação de marginais no dia a dia na rua. Bem, assim nós chegamos ao final do nosso tempo, do programa, né, nesta edição do Ponto Facultativo. Quero agradecer mais uma vez pela participação do bacharel em Direito e oficial da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Ivanildo Jeremias da Silva, que também é pós-graduado em Direito Público. Do mesmo modo como agradeço a audiência do público, né, dos nossos ouvintes, né, que é sempre muito importante para vamos dizer assim, para a realização desse programa. Meu prezado doutor Ivanildo Silva, o microfone da Rádio Bom Jesus encontra-se à disposição para suas despedidas. Muito bem, nós agradecemos o espaço concedido no seu programa e sobretudo da Rádio Bom Jesus, para estarmos debatendo assuntos que são considerados assim tão relevantes para a sociedade moderna que envolve direitos humanos. Foi um grande privilégio, uma grande oportunidade dizer que estamos à disposição. Sempre que precisar que comparecemos aqui, será um prazer discutirmos não só esse tema, como outros temas relacionados. Não só eu agradeço, como tenho certeza que haverá outras oportunidades de nós estarmos aqui conversando sobre temas diversos, que é exatamente o propósito do Ponto Facultativo, levar aos nossos ouvintes informações importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os senhores ouvintes agora com o meu amigo Sullivan para o prosseguimento do Show da Manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça-feira, neste mesmo horário, e tenham todos uma boa semana. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.